com muita gratidão a nosso Pai Celestial, cumprimentamos os nossos irmãos encarnados e desencarnados presentes e também os irmãos que nos assistem através do YouTube ou daqueles que ainda vão nos assistir nas postagens posteriores. Rogamos neste momento a nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, ajude-nos a abrir a nossa mente e o nosso coração para os assuntos de ordem espiritual, tão necessários a cada um de nós, espíritos vinculados à matéria através da reencarnação. Hoje nós vamos abordar algumas considerações para a reflexão de cada um de nós, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 38, intitulado Na Hora de Dormir. Kardec, no prefácio da pequena prece que ele sugere, ou os espíritos o intuem, coloca para nós o seguinte: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. Aqui ele está falando do corpo físico. Então é uma leitura inicialmente destinada a nós, espíritos encarnados. O espírito, porém, não precisa de repousar. Esse espírito que ele coloca aqui, com E maiúsculo, temos que relembrar que Kardec, didaticamente, designou como espírito, com E maiúsculo, o espírito desencarnado, desligado do corpo físico. E alma, o espírito ligado a um corpo físico, ou seja, encarnado no planeta Terra. Então, quando ele diz que o espírito, porém, não precisa de repousar, aqui ele estava falando de maneira genérica. Ele não estava falando de maneira específica. Mais à frente vocês vão entender por que eu estou colocando isso. Enquanto os sentidos físicos, ou seja, do corpo físico, se acham entorpecidos através do sono físico, a alma, agora que ele está falando do espírito encarnado. Então, o corpo dorme e a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das suas faculdades de espírito. Aqui também ele está falando de maneira genérica. Isso não acontece com todos. E mesmo com cada um de nós, isso não acontece toda noite ou toda vez que a gente dorme profundamente ou tira um cochilinho, como muitas pessoas têm costume de fazer, né? Após o almoço, inclusive por recomendação médica. Então, ele diz para nós: o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas do corpo físico. Então, o corpo físico tem essa necessidade. Existe uma coisa curiosa, que às vezes algum de vocês já conhece, mas eu quero compartilhar com vocês. Isso tanto é verdade que na guerra em que Hitler tentou dominar o mundo, aquele cientista, que nós não vamos citar o nome, né, por uma questão de caridade, com a permissão de Hitler, ele fez várias experiências. E uma delas foi justamente pegar aquelas pessoas que estavam ali capturadas e fizeram com que elas ficassem acordadas, porque ele queria ver até que ponto que a pessoa iria conseguir resistir antes de morrer. Ele era um médico, ele sabia que realmente a pessoa iria morrer. E ele fez essas experiências com vários. E ficou documentado que realmente a pessoa consegue ficar acordada dia e noite, mas acordada mesmo, sem cochilar, 3 dias e 3 noites. Depois ela morre. Bom, ele diz aqui também, de uma maneira genérica, que o espírito, se desligando parcialmente do corpo, através do sono do corpo, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. Ele aure, ou seja, ele bebe no que vê e no que ouve e nos conselhos que lhe dão ideias, que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Tem pessoas que realmente têm uma disposição cerebral
específica, né, mais desenvolvida nesse sentido, tanto no perispírito, no cérebro perispiritual, como no cérebro físico, tá? Em que tem pessoas que conseguem se recordar nitidamente desses encontros. Existe uma característica interessante também, que nós já pesquisamos, e nós já constatamos com experiência nossa mesmo particular, que existe determinados sonhos, nós não estamos falando do sono, do sonho, que realmente eles refletem esses encontros, e outros não. Porque não é sempre que o espírito, o corpo adormecendo, se entorpecendo, como ele diz, não é sempre que o espírito vai se desligar do corpo e sair por aí passeando. Tem muitas pessoas que não têm essa noção, né, não têm esse entendimento e não desenvolve a boa vontade de querer auxiliar, de querer ajudar, que o corpo dorme, o espírito se desprende um pouco do corpo e dorme também. Fica dormindo ali, justaposto ao corpo. E esse espírito justaposto ao corpo tem pesadelos. Às vezes, quando o espírito retorna ao corpo, o cérebro registra esses pesadelos. Ou esses sonhos. Muitos não tem nem pé nem cabeça. E aí eu quero colocar para vocês, qual que é a diferença de um para o outro? E eu descobri com uma experiência pessoal minha. O primeiro, que é quando o espírito realmente se desdobra e conscientemente ele vai, né, ter com outros espíritos, vai aprender, vai ensinar, vai ajudar. É lógico que esse espírito é um espírito aqui na Terra, dentro do corpo físico, espírito mais espiritualizado, mais consciente de tudo isso, que existe plano espiritual, ele acredita, né? Geralmente isso acontece muito com os médiuns, porque o que são os médiuns? São espíritos encarnados que desenvolvem essas capacidades mentais e espirituais. Então a diferença é muito simples. O sonho em que realmente o espírito se desdobra, ele é colorido. Quando a gente se lembra de cores, tem determinadas cores que chamam a atenção. Por exemplo, nós sonhamos que estamos lá na beira do mar, aquele mar azul, lindo ou verde, né? Dependendo do lugar, a gente se lembra de cores. Esses outros sonhos que não são realmente uma projeção chamada pelo esoterismo de projeção astral do espírito, eles não têm cor. A gente não guarda nenhuma lembrança nítida que nos chame a atenção com relação a isso. Preto e branco. Cinza. Não tem nada que nos chame a atenção nesse sentido. Então ele diz aqui para nós, mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Nós vamos parar por aqui, tem mais um capítulo, porque aí nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão, nós vamos trazer Emmanuel, nós vamos trazer um espírito que não quis dar o nome, na Revista Espírita, de dezembro de 1858, e nós vamos trazer do livro Instruções Psicofônicas, nós já falamos nesse livro, esse livro ele é maravilhoso, tem pérolas lá dentro, todas as lições são de uma riqueza inimaginável. Todos nós deveríamos ler e estudar esse livro Instruções Psicofônicas. Tá? Essa que nós vamos trazer é a lição 52, que ela foi recebida em 17 de fevereiro de 1955. É o Chico que incorporava esses espíritos. E eles gravavam, já tinha naquela época um gravador desse tamanho assim. Uma pessoa, um daqueles que vieram do Rio de Janeiro, trouxe e gravava o Chico incorporado com esses espíritos. Então são lições importantíssimas. E no final, nós vamos trazer as impressões de André Luiz, está lá no livro Nosso Lar, sobre as câmaras de retificação. Então, começando com Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, fala para nós na lição 88, ele dá o nome Velar com Jesus.
Velar significa ficar acordado, ficar em vigília com Jesus. E ele traz a passagem que lá em Mateus, Jesus disse assim: e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Isso aqui foi lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava esperando, estava orando, estava se preparando para tudo que iria acontecer com ele, né? Ele já tinha revelado isso naquilo que nós comemoramos hoje como Santa Ceia. Isso está na Bíblia, ele já tinha contado tudo aos apóstolos, inclusive que um deles o iria trair. E aí ele pede para aqueles que foram com ele, foram poucos, não foram todos, que eles ficassem acordados, mas era de noite. E eles caíram no sono e dormiram. Então Jesus fala isso. E aí nosso irmão Emmanuel começa falando assim para nós. Olha que interessante. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. O tema que nós estamos desenvolvendo aqui é na hora de dormir. E aí a gente pensa assim, para quem não meditou ainda sobre o nosso objetivo primordial aqui na Terra, que é o quê? É a nossa evolução espiritual. Então, por que a gente dorme? O corpo recuperar suas energias. O espírito não. O espírito precisa continuar o seu aprendizado. Mas isso não é simples assim, nós vamos ver no decorrer da nossa exposição. Então, Emmanuel traz para nós essa concepção de que Jesus e o cristianismo todo, inclusive agora a doutrina espírita, resgatando o cristianismo, as palavras de Jesus na sua base, na sua simplicidade, ele vem nos conduzir a quê? A nossa espiritualização. Porque a maioria dos espíritos que desencarnam aqui na Terra, eles desencarnam materializados. O perispírito é tão denso, é tão pesado, porque o espírito, enquanto aqui na Terra, não desenvolveu essa espiritualidade, não se desligou, não se desprendeu, que ele desencarna, olha para o seu corpo e pensa, eu não morri. Ele pega no seu braço, ele pega na sua perna, ele sente dor, ele sente tudo. Não é todo espírito que desencarna e que não tem necessidade de dormir, que não tem necessidade de se alimentar de coisas palpáveis. São raros. A maioria passa por um período de adaptação. E nas colônias espirituais próximas, bem próximas à Terra, quase que justapostas ao nosso plano, os espíritos benfeitores levam daqui o alimento para eles. Quando a gente está no centro fazendo sopa, eu já tive comigo, né? Pessoas fazendo sopa, cozinhando junto comigo, pessoas que tinham evidência, e quando a gente terminou de fazer a sopa, geralmente a gente tampa os caldeirões, né? A pessoa virou para mim e falou, não tampa não, vamos fazer a prece primeiro. Aí a gente fez a prece para ir embora. Aí ela virou para mim e falou assim, agora você pode tampar. Eu falei assim, por que você? Qual que é a diferença? Porque a gente ia trancar o centro e ir embora. A sopa ia ser servida horas depois. Falou, não, é porque tem espíritos aqui que estão recolhendo os vapores da sopa, daquela sopa, era a sopa densa que eles iam dar para os recém-desencarnados. Eles iam tomar ela como nós, né? Como as pessoas que iam fazer uso daquela sopa horas depois. Da mesma forma. Sem diferença nenhuma. Tá? Então,
a maioria de nós se esquece que a vida é a eternidade e a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. E nós não aproveitamos essa uma hora. Esse é o trecho que nós queríamos enfocar do livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel fala em velar com Jesus. Na Revista Espírita, de dezembro de 1858, um espírito se manifestou a Kardec. Kardec perguntou para ele o nome dele no final. Ele chamou a atenção de Kardec e falou assim: o que importa o meu nome? Você acha que são só os espíritos superiores que podem transmitir instruções relevantes? Muitos dão nome só para te agradar. Às vezes o nome deles não é nem aquele. Então ele vem falar para nós sobre o sono, nosso assunto, o momento de dormir. Ele começa dizendo assim, olha que interessante: pobres homens, como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem a vossa vida. Os fenômenos que acontecem conosco todos os dias, ou várias vezes ao dia, nós não conhecemos esses fenômenos. O sono é um deles. Os espíritos, ele diz, que se desprendem da matéria por ocasião da morte, os espíritos que cedo se desprendem da matéria por ocasião da morte, conseguem se desligar do corpo físico, tiveram o sono inteligente enquanto eles estavam encarnados. Porque cada dia que nós deitamos na nossa cama para ter uma noite, de 6, 7, 8 horas de sono, aquele ali é um ensaio para desencarnação. Só que não é uma desencarnação completa. Como nós vimos no início, o espírito se desliga parcialmente do corpo físico. Então ele fica ligado, pelo cordão fluídico, pelos centros vitais, ao corpo físico. E na desencarnação, esses 7 chakras ou centros vitais são desligados. Quando dormem, se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Isso, o sono inteligente. Os espíritos, as almas espiritualizadas aqui na Terra. Trabalham até em obras do lado de lá, que ao morrer acham concluídas. Isso nos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, visto que, conforme a palavra de um santo, morreis diariamente. Quem falou isso aqui foi Sêneca. Eu pesquisei. É um filósofo antigo. Ele que falou isso aqui, que a gente morre todo dia, quando a gente dorme, nós encarnamos. Aí ele vem dizer para nós, isso que ele falou é quanto aos espíritos elevados. Para a massa dos homens, ou seja, para a maioria da humanidade, porém, que com a morte deve ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza da qual falaram, ou irão para mundos inferiores, a terra, onde o chamam antigas afeições. Ou talvez buscarão prazeres mais deprimentes ainda do que os daqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, ou seja, mais ruins, mais ignóbeis e mais nocivas do que as professadas em vosso meio. Numa palavra, ele diz: o sono influi em vossas vidas muito mais do que pensais. Então, para aquele que tem essa consciência, ele tem uma vida dupla. Nós, encarnados, temos uma vida dupla. Agora, eu que estou aqui falando de vocês que estão acordados, que às vezes tem alguém aqui cochilando, aí o que acontece? Nós estamos tendo as impressões do plano físico. Mas se aqui mesmo a gente se concentra, e tem pessoas que têm essa faculdade do desdobramento consciente, e ele sai do corpo físico, ele pode me escutar falando e pode escutar a outra palestra que está tendo aqui do plano espiritual. Porque às vezes eu estou falando para vocês e tem outro palestrante aqui espiritualmente falando o mesmo assunto para uma assembleia muito maior do que nós que estamos aqui encarnados. Aí ele vai ter as duas percepções.
né? Então o sonho é a lembrança do que viu o vosso espírito durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que viste, ou de tudo que viste. Não é a vossa alma em todo o seu desdobramento. Muitas vezes não é senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou chegada. Isso explica esses sonhos absurdos que tem tanto os mais sábios quanto os mais simples. Isso depende, caros irmãos, nós vamos ver mais na frente aqui, no livro Instruções Psicofônicas, a lição chama 52, Além do Sono. Quem que incorporou no Chico e deu essa mensagem? Calderaro. Um dos espíritos superiores que, com a permissão de Jesus, através de André Luiz, desdobrou, complementou a parte científica da doutrina. Ele era Ele passou as orientações no livro Num Mundo Maior, para André Luiz, Calderaro. E o que ele inicia dizendo? Nós vamos relembrar aqui que em 1955 o Chico estava lá em Pedro Leopoldo. Isso aqui aconteceu lá em Pedro Leopoldo. Tá? Então ele começa falando assim para nós. Não há morte libertadora sem existência edificante. Então, a nossa vida aqui no corpo físico, o que nós fazemos na nossa profissão, o que nós fazemos como pais, como mãe, como filhos, como vizinhos, como amigos, isso é que vai definir a libertação do nosso espírito ou o aprisionamento dele em compromissos que vamos assumir com as trevas. Não à noite, a gente dorme geralmente à noite, né? Tem pessoas que, por uma questão de plantões, eles trocam o dia pela noite. Mas não a noite proveitosa sem dia correto. Então, olha a importância do nosso dia, no estado de vigília. A invigilância, a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações hipnógicas. Essas alucinações hipnógicas é aquela sonolência que começa, antes de nós dormirmos profundamente, a gente começa a ter essas alucinações. Toda vez que nos confiamos ao repouso, isso nos perturba, porque nós estamos trazendo, na verdade, a perturbação do nosso dia. Alguma coisa que aconteceu, algum destempero emocional nosso, aquilo ali fica conosco, gravado, né, em nosso perispírito e trazendo reflexos através de desequilíbrios orgânicos, somáticos, nesse ou naquele órgão, no nosso corpo físico. E como que o corpo físico vai deixar o espírito se libertar, sair tranquilamente, sendo que ele não está bem? Então aí é onde acontecem essas alucinações. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. Então a gente deita, dorme, e começa com esse pesadelo, aí a gente acorda na cama suando, frio, aquela coisa toda, aí vai lá, toma um copo d'água, ora para quem, né, tem o costume de orar, para quem conhece o Evangelho, abre o Evangelho, lê. Isso acontece, caros irmãos, não é só com quem faz as coisas erradas, não. Quando nós nos preocupamos demasiadamente, nós que somos frequentadores assíduos da casa espírita, somos às vezes até médiuns, e nós preocupamos demasiadamente com algum ente querido que está passando realmente por uma situação muito aflita, né? muito difícil, se a gente não eleva a nossa fé, como diz o Evangelho, ao nível da nossa prova, ou da prova daquele que nós amamos, nós vamos sintonizar com o que está em torno daquele irmão, daquela irmã.
E aí nós vamos nos desequilibrar. Então por que o Evangelho fala que nós precisamos nos entregar à prece? Tranquila, sincera, humilde, antes de nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, a nossa cabeça física, para que nós consigamos desligar. Agora, nós temos o hábito de fazer isso? Nós temos essa experiência? Somos adestrados nisso? O que a gente fala na casa que a gente frequenta? A gente sempre orienta as pessoas que vêm em reuniões como essa, que as pessoas procurem chegar pelo menos uns 5, 10 minutos antes de começar a reunião. Para a pessoa fazer esse exercício de desligar do mundo lá de fora. De deixar suas preocupações, se são do trabalho, deixar lá no trabalho. Se tem pessoas doentes na sua casa, deixa a pessoa doente lá para que a pessoa possa usufruir, aproveitar, se desligar mentalmente. Porque vocês estão me ouvindo aqui. Eu estou vendo que todos estão com os olhos em mim. Mas eu não sei se a mente de vocês está naquilo que eu estou falando. A mente, o pensamento pode estar muito longe daqui. E aí, o que vai acontecer? Nós também podemos e vamos ter sim uma noite intranquila. Convidamos, ele vem convidar as pessoas que estão ali com o Chico. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem as nossas palavras possam chegar, e agora estão chegando a cada um de vocês, tá? A tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas. Que almas que ele está falando? Almas nossas, encarnados com os mentores, os protetores, os nossos amigos espirituais, que muitas das vezes fica ali na beirada da cama esperando a gente desligar do corpo físico, e a gente desliga e nós estamos tão perturbados que a gente não consegue ver, não consegue ouvir eles. E às vezes eles têm uma tarefa a desenvolver conosco. E nós não damos condições para isso. Então ele diz assim: aqui deixamos assinalada a nossa lembrança e o nosso apelo ao trabalho mais intensivo na aplicação prática do ideal que abraçamos, que é a doutrina espírita. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, isso é na vigília, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico, do corpo físico, e desde a terra vive por antecipação na sublime imortalidade. Olha que beleza. E aí nós dissemos no começo, na primeira frase que nós lemos do prefácio, que Kardec, ao falar que o espírito não precisa repousar, nós falamos que nós íamos ver depois. E aí nós trouxemos as impressões de André Luiz sobre as câmaras de retificação. Quando ele chegou em nosso lar, que ele conseguiu se reequilibrar, passou por cirurgia perispiritual, porque o perispírito, caros irmãos, está para o espírito recém-desencarnado, assim como o nosso corpo está para nós, não tem muita diferença. Quase nenhuma. Senão não tinha necessidade de operação perispiritual. O que é isso? Nós passamos por operação perispiritual no centro espírita, porque a doença ainda não passou do perispírito para o corpo físico, porque depois que passou também não adianta, não tem jeito. Aí tem que tratar o corpo físico, tem que operar o corpo físico. Então depois que ele se recuperou, lógico, o que a gente tem que fazer? O que ele tinha que fazer? O que cabe a cada um de nós? Trabalhar. Vai comer de graça, vai beber de graça, vai morar de graça? Não. Aí ele foi levado por Tobias para conhecer essas câmaras de retificação. O que são essas câmaras? Eram salas grandes, fechadas, aonde ele viu essa visão aqui. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, repletas de verdadeiros despojos humanos. Espíritos desencarnados lá em condições
lamentáveis. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Eu podia desmaiar ali, vendo aquela situação toda, vendo aquele desequilíbrio, sentindo aquele desequilíbrio. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Numa dessas câmaras, 32 homens de semblante patibular, cadavérico, permaneciam inertes, deitados, parados, em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves momentos de respiração. Aí Tobias explica para ele: estes sofredores padecem um sono mais pesado. Vocês entenderam agora por que eu disse que Kardec falou de forma genérica que o espírito, porém, não precisa de repousar? O que esses espíritos estavam fazendo lá dormindo? Vamos seguir, tem mais coisas. Padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada. Morreu, acabou, não tem nada, não existe mais nada. A imobilidade e a vitória do crime converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos. Então eles iam ficar lá naquela situação lá durante longos anos. Em pesadelos sinistros. Então não ia dormir aquele sono, não ia lembrar de nada mesmo. Eles iam ter pesadelos sinistros. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre os meus olhos atônitos. E aí começou, na medida que ele começou a dar o passe, ele começou a sair uma substância negra pela boca, uma espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis emanações cadavéricas, mau cheiro. Mais uma vez Tobias explicou para ele: olha como é que a gente tem que ter um estômago forte para trabalhar no plano espiritual. São fluidos venenosos que segregam. Eles produziam aqueles fluidos. Então, ele continua dizendo para nós: é muito importante que nós, na medida que nós formulemos a nossa prece antes de dormir, aqui nós vamos voltar para Calderaro, ele diz assim: contudo, não basta a prece formulada por si só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado. Converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida, porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Então ele diz para nós que eles, espíritos benfeitores desencarnados, eles dependem de nós, espíritos encarnados, para auxiliar magneticamente e fluidicamente outros espíritos encarnados, como enfermeiros. Olha que interessante. É possível a ministração e o amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos. Com assistência da vida superior,
somente os encarnados podem doar a outros encarnados. Fazer esse trabalho que Tobias fez com aqueles espíritos desencarnados. Nós podemos fazer esse trabalho se nós tivermos o nosso dia equilibrado, tranquilo, calmo, preparado. Ao dormir nós podemos, com o corpo também já equilibrado, só cansado, é normal, ele precisa de repousar, né? Para recobrar as energias do corpo físico, mas o nosso espírito vai se desprender e nós vamos ser pegos pela nossa mão com os benfeitores espirituais e vamos trabalhar. Nós vamos produzir. Nós vamos continuar a nossa tarefa de forma espiritual. Então, eu quero, para finalizar, apresentar para vocês, eu recebi esse livro aqui de presente. Ele é um livro recente, tá? Ele saiu agora em julho de 2022, Sonhando no Além. Ele é psicografado por um médium. Esse médium não é daqui, tá? Ele é de outra cidade, ele chama Emanuel Alves da Silva. O espírito que escreve esse livro através dele, Mariano da Cunha Júnior, conhecido como Senhor Mariano de Santa Maria, tio de Eurípides Persanoff. É ele que conta a história. E ele visita várias colônias aqui perto, em cima de Sacramento, em cima de Uberaba. Inclusive fala o nome delas, fala quem foi que construiu, que fundou. E ele visita esses espíritos desencarnados que estão nesse estado de sonolência. Mas interessante que tem um capítulo aqui que eu já li, eu não terminei ele não, eu estou quase no finalzinho. Que ele conta uma experiência dele. Quando ele dorme lá, e ele sonha e se encontra com quem? Eurípides Persanoff, que está numa dimensão superior, para passar a instrução que ele precisava para a próxima visita numa dessas colônias. Então, caros irmãos, aprender a ter um dia produtivo, aprender tudo isso para dormir de uma forma equilibrada, sadia, não é só para dar repouso para o corpo físico, não. Porque o corpo perispiritual de um espírito recém-desencarnado que ainda não está totalmente aclimatado e adaptado, nós também vamos precisar dormir lá. Na maior parte, assim, na medida que nós passamos mais tempo lá, que nós vamos aprendendo através de técnicas, de reuniões, a assimilar energias de uma outra forma, mas isso é trabalhoso, isso às vezes demora, nós vamos diminuindo a necessidade das nossas horas de sono enquanto espírito desencarnado. Mas a maioria tem que dormir quase que o mesmo tempo que dorme aqui, até se recuperar, inclusive. Tá? Nós agradecemos a todos, que a infinita paz de nosso Mestre Jesus mais uma vez nos abençoe, nos fortaleça, e que nós possamos meditar nesse assunto e nos preparar melhor para deixar o corpo descansar, mas habilitar o nosso espírito a trabalhar com Jesus e por Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta.